Olá, iniciamos aqui mais um podcast Alto Tietê Empreende, tá? Então, nós estamos hoje aqui com o Siqueira, um grande amigo, um grande colaborador, uma pessoa que está sempre comigo aí nos meus encontros de empresários, e temos também aqui junto com ele o Júnior. É com você, Siqueira. E aí, Quintino, bom dia, né? Pra gente começar aí o dia bem, já tá nesse podcast aí. Eu tava falando aqui, né? Eu assisti o primeiro e ficava me perguntando quando seria a minha vez. E aí chegou muito rápido, né? Já fui logo o segundo aí. Eu espero que eu consiga contribuir, né, com um pouco da minha história aí para esse podcast. Com certeza, você já contribuiu bastante aí para esse processo todo aí do empreendedorismo, e mais uma vez estar aqui é muito bom. Eu vou então passar também a palavra para o Júnior rapidamente, para ele poder fazer a sua apresentação aí. Júnior, você. Eu sou o Júnior, né? Meu nome é difícil, mas vou falar Júnior mesmo, sou sócio do Siqueira. A gente contribui aí na parte de internet, na parte de tecnologia, inteligência artificial, né? E isso a gente faz de uma forma meio conjunta, principalmente na parte de inteligência artificial, né? Ultimamente na parte de inteligência artificial, disparo de internet e vendas em marketplace, essas coisas. Bacana. O pessoal não ficar curioso, eu vou tentar falar o seu nome, tá bom? Wilfred, é isso? Acertei? Quase. Faltou só um errinho. Então me corrige aí, vai. Wilfred. Legal, bacana, hein, rapaz? O nome aí é de peso. Eu falo que o nome dele é uma marca, né, Quintino? Wilfred Deni. Legal, muito bom. Cara, eu vou começar o seguinte, a gente tem algumas definições para empreender, né? E tem uma identificação, tem uma postura para empreender que eu achei muito legal. Identificar oportunidades e transformar em ação. Eu acho que é tudo a ver, né? A gente realmente, no nosso dia a dia como empreendedor, nós temos que sempre estar em busca de oportunidades. Não pode deixar escapar essa oportunidade. E eu acho que mais do que nunca você tá bem forte nisso. Conta um pouquinho, fala um pouquinho para mim aí, vai. Tino, eu costumo dizer que o empreendedor é um sonhador, né? Ele é aquele... Quando não dá certo, ele é um maluco, e na hora que dá certo, ele é o gênio, né? Todo mundo sabia que ia dar certo. Mas antes ninguém ajudou, né? Mas faz parte também do jogo, né? Na verdade, o empreendedor, ele acorda todo dia com aquela vontade de vencer, né? No meu caso, eu venho de uma família muito humilde, né? Meu pai guerreiro, minha mãe, meus irmãos, a gente... enquanto criança, passando aquela história do brasileiro mesmo, muita dificuldade, né? Graças a Deus, fome nunca passamos, mas querendo vencer, né? Querendo vencer, mas também não sabia como, até porque o pai e a mãe também não tinham essa sabedoria para passar para você também, né? Porque eles tinham a vivência deles, né? Verdade. Tudo aquilo, aquela bagagem que eles trouxeram. E aí a gente cresce num lar muito simples, né? E a gente cresce, e eu começo a perceber que só o estudo podia fazer a diferença. Só que também, o que acontece na escola? Eu tinha muita dificuldade de aprendizado. Cara, talvez um pouco do TDAH, né? Que tá tão em moda agora, né? Falta de atenção. O professor tava explicando, eu ficava olhando pro teto. Eu não entendia. Matemática pra mim, Quintino, era russo, era grego, cara. Não ia. Ó, eu confesso pra você, eu também só vivia ali no limite, né? Das notas. Porque o limite meu pai não me dava uma sua, então tava bom. Mas graças a Deus nunca reprovei nenhum ano, né? E consegui. E aí no colegial eu acabo me matriculando no curso de contabilidade. Para quem não sabia matemática, fazer contabilidade. Mas tranquilo. Consigo me formar. E com 18 anos eu acabo indo pro exército, né? Sirvo tiro de guerra lá em Mogi das Cruzes. Foi muito bom. Com 19, na verdade. Com 19 eu saio. E com 20 eu já entro na polícia. E a minha ligação com o Poá, o que acontece? Com 19 anos, nós viemos desfilar aqui no aniversário de Poá. Na verdade, eu nem conhecia, porque a gente não saía de casa, né? A gente não tinha essa vivência. E aí eu me apaixonei pro Poá, cara. Eu falei, nossa, que cidade bonita, organizada, né? Tinha os leões, que tinha água no centro, tinha tempos. A cidade... bons tempos. Gloriosos. E aí, cara, eu vou fazer a escola de polícia, vou pra Pirituba, vou pra Santo André fazer a segunda fase e peço pra vir trabalhar em Mogi. E acabo conseguindo. E aí, quando eu sou deslocado, eu venho para Poá. Bacana. Hoje, você está na corporação? Sim. Ainda? Eu tô afastado desde dezembro, né? Que eu vou, como vocês falam, vou aposentar. Dia 30 de julho é meu último dia na polícia. Bacana. Encerra-se um ciclo, né? E começa outro. São 30 anos, né, de serviço aí. Muito bom. É uma vitória, né? Na área militar.
Uma vitória. Uma vitória. Mas mesmo nessa questão aí, quando você veio para Poá e se apaixonou em Poá, você era do Exército naquela ocasião, isso que eu entendi? Isso, veio isso. se desfilar em no 94. Exército, Então, essa veia, digamos, militar já estava com você desde jovem? Ah, desde criança, né? Quando a gente ia brincar na rua de polícia e ladrão, eu sempre queria ser um polícia. Eu nunca pensei em ser jogador de futebol, eu queria ser policial. Legal, bacana. Muito bom, muito bom. Vou falar com o Júnior um pouquinho, só para ele fazer uma apresentação rápida dele, aí a gente continua com o nosso bate-papo aí. Júnior. Bom, vamos lá. Eu venho de um mundo meio diferente, né? Minha parte de trabalho, as coisas assim, eu vim mais da parte de... Eu viajei bastante, né? Trabalhei em navio de cruzeiro, trabalhei 5 anos em navio de cruzeiro, conheci alguns países da América do Norte, da Mar Mediterrâneo, da América do Norte, Mar Mediterrâneo, né? América Central, depois fiquei na aviação por 10 anos, quase 10 anos na aviação como comissário de voo. Então adquiri uma experiência um pouco diferente aí digamos um pouco diferente nessa parte de rotina, essa parte de conhecer culturas, né? Conhecer, vem sem cultura diferente, você passa a ter uma visão diferente do mundo, das pessoas também. E com isso eu fui entrando na parte de tecnologia, conhecendo pessoas que mexem com tecnologia, conhecendo culturas que mexem bastante com tecnologia, como por exemplo a cultura indiana, por exemplo. Muita gente não sabe, mas a Índia é uma das culturas que mais mexe com tecnologia, Índia, Paquistão, essas coisas assim. Tanto que a gente contrata bastante serviço de Os grandes call centers estão lá, né? Sim. Essa que é a questão, Exatamente. né? Na verdade, eles aproveitaram a oportunidade aí da digitalização, da época digital aí e partiram para... Quando a gente tem que terceirizar um serviço, por exemplo, que é alguma coisa que às vezes eu não quero fazer ou que vai tomar muito tempo, a gente contrata um freelancer paquistanês, por exemplo. Legal. Então o cara vai lá e entrega bem mais rápido do que aquilo que eu entregaria e é um valor também interessante também de trabalho. Então assim, essas coisas acabou despertando interesse em mim, que com o tempo foi desenvolvendo um interesse maior e hoje assim, a minha especialidade assim, é mais em raspagem de dados, que é você pegar dados de internet e transformar isso em planilhas, e em planilha você transformar isso em alguma coisa que você possa trazer dinheiro, alguma coisa para você. Tudo a ver, né? Tudo a ver com a atualidade, né? Agora, nos nossos bastidores, eu estava batendo um papinho, você já foi professor de inglês ou fez inglês na Rio? Ou trabalhou na Rio, é isso? Trabalhei lá faz uns 20 e poucos anos, né? Rio? Legal. 20 e poucos anos trabalhei lá. Grande referência de escola na nossa cidade aí. Quero deixar um abraço aí para nossos amigos, a Rosa e o Carlos aí, viu? Fiz inglês lá também, né? Ah, legal. E aí estamos aí hoje, né? Então, muito bem. A minha filha, na verdade, está em Londres hoje, né? Ela mora lá em Londres e ela também fez a escola de inglês na Hilt. Parabéns aí, gratidão aí por todo o apoio que vocês deram lá para minha filha. Na verdade, o Carlos, a gente tem meio que um parentesco meio que, digamos, secundário. Ele é filho do meu padrasto, né? Então, legal, tem uma história. Tem também, entendeu? Tá bom. Então, você e o Siqueira se uniram, e aí o Siqueira vai falar um pouquinho mais dos projetos dele, da empresa que vocês têm junto aí, e dar uma continuidadezinha aí na história dele aí. Siqueira, eu volto para você. Vamos dar uma continuidade aí no nosso bate-papo, para o pessoal poder conhecer um pouco mais do Siqueira. Falar um pouquinho exagero, né? Porque todo mundo conhece o Siqueira, né? Conhece hoje um você lado, né? Segundo tenente, é isso? Eu sou subtenente. Subtenente. Tá. Aí eu vou agora segundo tenente. Não é se aposentar, né? Na verdade é reserva, né? Você vai para reserva, aí você vai para segundo tenente. Isso. Aí a sua história dentro da área militar. 30 de julho. 30 de julho se encerra. Fico muito feliz, não por você ter saído, que você é um grande profissional na área, mas eu digo assim, porque é uma situação que poucos conseguem, né? Alcançar essa Cara, essa eu vou falar reserva. pra você, a gente fica louco pra sair, né? Assim, quando a gente tá mais... Não é fácil, não. Falar que é fácil é mentira. 30 anos, né? 30 anos. Vivendo, bebendo daquela água, né? Uhum. E eu sou muito grato, cara. Sou muito grato mesmo, de verdade. Não saio com mágoa, não saio... Saio feliz, cara. Amém, feliz, amém, grato, amém. de verdade. Consegui, né? Na polícia que eu conheci minha esposa. Ah,
Ah, que história. Legal. A história é boa. O nome da esposa? Gabriela. Gabriela. Um formada em abraço Direito. aí, Gabriela. Obrigado por ter liberado ele pra mim hoje aqui. Verdade, ela tinha um compromisso e ela acabou ficando com o bebê. E eu que levo na creche, hoje não tem aula, né? Gente, é mesmo. Você tem um bebê, né? Quintino, eu tenho 2 filhos. Um, quando eu entrei na polícia, eu fiz. E agora eu tô saindo. Saiu. Comigo não existe meio termo, é 8 ou 80. É o Felipe. O Felipe é o mais velho, né? Felipe é o mais 27 velho. anos. Felipe também, grande parceiro. Felipe, um abraço pra você aí, viu? Sei que você tá decolando muito aí. Muito bom, parabéns. Tá bem, graças a Deus. E agora tem um Gabrielzinho de 1 ano, né? Legal. Que é uma benção Gabriel, também na nossa amém. vida. Você sabe que eu sou vovô, né? Sim. Aliás, gente, fica aqui os meus parabéns pra minha neta linda, Macy. Faz 1 aninho hoje. Olha que alegria de vovô. Olha que legal. Parabéns, Muito bom, parabéns. cara. É, isso aí. Mas conta um pouquinho do seu empreendedorismo. Porque você, mesmo estando na Polícia Militar, Então, você entrou por vários ramos no empreendedorismo, É né? assim, Quintino, eu sempre fui inconformado, né? Eu sempre quis mudar de vida, né? E a polícia, ela te dá o sustento, cara. É que nem eu falei pra você. Te ajuda muito. Mas se você quer algo a mais, você tem que buscar. Depende de você, entendeu? Eu sou cristão, né? Deus, eu acredito que ele vai me ajudar. Tudo é a ele. Mas se você ficar dormindo até meio-dia, não fazer sua parte, não vai. Ele vai te dar força. Tem que ajudar, né? Vai te dar sabedoria extra. Vai ter que ajudar também, né? E aí, cara, que nem eu falei pra você. Peguei... A única maneira de eu mudar de vida era através do estudo primeiro. Eu não conhecia outra maneira. Eu não tinha outra maneira, né? E eu falo muito sobre crenças. Eu vinha muito de crenças limitantes também, né? Então a gente não tinha muito acesso. E aí eu consigo me formar, vou pro colégio, entro na polícia, depois eu consigo fazer uma faculdade de Direito com muito sacrifício, mas consegui me formar. E uma atitude positiva sua muda todo o ambiente que você tá. Né? A minha esposa já era formada em Finanças, depois ela também se forma em Direito, meu filho se forma em Direito. Você é formado em Direito e você tem pós-graduação em Direito Público. Em Direito Público. Vamos falar um pouquinho disso, que eu sei que você também se lançou candidato um período aí, né? Mas vamos deixar um pouquinho mais pra frente. Todo mundo bebeu dessa água aí, né? Política é importante. Eu fiz Gestão Pública. Importante. Eu fiz Gestão Pública. É importante. Aí também fiz pós em psicanálise, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, e também fiz pós em TCC, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental, que é um ramo da psicologia, né? Aliás, eu preciso abrir uma agenda aí para todos aí. Em novembro eu pretendo fazer o 7º encontro de empresário. Precisa abrir uma agenda para mim aí, para uma palestra. Vamos falar sobre crenças limitantes e fortalecedoras. Bacana, olha lá, hein? Já temos aí um palestrante. Você que quer fazer uma palestra para o nosso 7º encontro de empresário, me contacte. E aí, Quintino, aí a minha esposa, ela também se forma, a gente, cara, meio perdido, eu trabalhando igual um maluco, eu fazia, né, aqui na cidade existia a Operação Delegada, que é quando o policial vende a folga para trabalhar para a prefeitura. Que, aliás, é um grande reforço, né, que a gente tem aí. Ajuda demais, ajuda a cidade e ajuda o policial também, muito entendeu? Bom, muito existe bom. Pessoas que vão falar bem, existe pessoas que vão criticar. Depende de qual lado você está. Não. Na minha vida foi bênção, porque eu precisava, e eu só sabia trabalhar também, não sei fazer outra coisa. E aí, fui fazer, eu vendia 10 folgas, fazia bico, trabalhava demais. Trabalhei na Heward com o seu Carlos, um abraço, sou muito grato, me ajudou demais. Legal. Só gratidão, cara. O Carlos, se eu ficar falando dele aqui, um podcast é pouco, tá? Que legal, pô. Gratidão. O Carlos é de verdade, mora no meu coração, viu? E aí, também fazia, casamento final de semana, festa, não recusava trabalho. Pô, eu já tô cansado de tanto o cara falar do trabalho que ele trabalhou, pô. Então. E depois aí, quando eu entro na faculdade de Direito à noite, eu tenho que sair da Heward, de segunda a sexta. Aí não dava mais. Fez falta o dinheiro, mas eu tinha que, né? Beleza. Aí me forma, minha esposa se forma, vamos montar um escritório? Como? Não tinha dinheiro pra nada. Banco, né? Pegar dinheiro emprestado, velho. Pegar dinheiro emprestado, montamos um escritório, as coisas começam a andar, né? E aí começa a ganhar algumas ações, o dinheiro, né? Você não consegue mudar de vida, mas começa a entrar. Aí o que você faz? Ou paga a dívida ou investe. Falei, vamos investir. E a minha esposa, ela fala assim, lá vem você de novo. Cada dia eu acordo com uma ideia. Lá vem você de novo. Só que, cara, todas as ideias ela embarca. Aí eu brinco, né? Assim, se eu sou doido, ela é mais doida ainda, né? Que aí eu vou com as ideias e ela acaba... Aceita. Tadinha. Né? E aí, cara... Nesse meio termo, o Júnior a gente já se conhecia há muito tempo, ele estava viajando, ele conhece muitos países aí, ele estava morando em Guarulhos, entra em contato comigo, com uns projetos, umas ideias, e ele sabe que eu sou doido, eu falei, vamos embora, eu embarco com você, cara. Eu embarco com você, a gente começa,
Sem nada, Quintino, sem nada. Porque o empreendedor é isso também, né? Você começa, cara, você tem a ideia, você não tem todo o dinheiro, mas você começa. Mas você se atira, né? Isso, você vai pra você cima. se atira, você... né? Uhum. Você é um idealizador de sonhos, de ideias, de vai pra cima, e acorda cedo. E eu falo assim, né? O empresário hoje, eu tenho muito contato com empresário, né? Eu admiro demais, né? Os que eu conheço. Não sou puxar saco, não, viu? Porque assim, cara, são os primeiros a chegar na empresa, os últimos a ir embora, segunda a segunda, preocupado, o risco do negócio, né? Lógico, eu respeito toda a cadeia hierárquica, que nem a gente estava conversando aqui da empresa, toda a cadeia de produção, mas o empresário, ele fica com risco mesmo, ele vai para cima, entendeu? E ele produz, né? Eu falo que ele seria quase uma filantropia, porque ele também gera renda, ele gera emprego. Sim. Né? Ele gera toda essa cadeia estrutural, é o empresário que faz acontecer, paga imposto, e as coisas acontecem. E aí, Quintina, aí eu falo para você que existem 3 maneiras, né, da gente fazer dinheiro hoje no Brasil. A primeira é você vender o seu tempo, que é a que eu fiz 30 anos aí, e tranquilo, tá tudo certo, tá tudo bem. A segunda é você vender o seu serviço. E aí vem o profissional liberal, né, o advogado, o dentista, o psicólogo, de médio a longo prazo, até você ficar conhecido, aumentar seu valuation, né, o seu valor do ticket. Vai tempo também, mas também é a segunda maneira. E a terceira é escalar, vender produtos. Que talvez seja onde você entrou. Que é onde nós entramos. Né? Onde nós entramos. Você vender representa produtos. Hoje a de pets, né? Que eu sei. Pet, né? Que é a Mundo de Bicho. E tudo sem estoque, tá? Tudo sem estoque. Aí fora, em outros países, é muito natural vender sem estoque. No Brasil, ainda há passos lentos. Porque o empresário também, ele quer que você compre bastante, que você estoque. E aí, hoje, nesse mundo globalizado, não tem mais tanto sentido. E aí vai onde eu entro nessa parte da ideia, né? Porque o Júnior fica com toda a parte de internet e tal, e eu sou o cara da conversa. Uhum. E aí onde eu sento com o empresário, explico para ele as vantagens, desvantagens. Ele já tá com o produto lá na empresa. Já tá lá. Aí é tipo entrega Shopee, essas coisas, é isso? Pela rede mesmo? Isso, faz a venda, nem entrega nos pontos de coleta da Shopee ou do Mercado padrão, Livre, por exemplo, né? É o padrão. É e-commerce que fala? É e-commerce. É isso, é uma... E-commerce, marketplace. Eu, por curiosidade já, então, Júnior, me falaram, eu escutei uma matéria, inclusive, recentemente, que o e-commerce em si, ele tem uma tendência também de queda, né? Porque você ter a página hoje, pelo menos foi o que eu entendi, ela é muito cara. Quando você tem essas grandes redes hoje, que ela, na verdade, vai fazer o papel do e-commerce. É isso mesmo que dá para entender? Na verdade, sim. O marketplace... Um Google, você entendeu? Eles já vão ter essas redes, essas e-commerce internamente. Assim, que a pessoa às vezes acha que ela vai criar um site e acha que o site vai se vender sozinho. Na verdade, o site é o primeiro passo, né? Depois você tem que investir nesse site. Você tem que investir em SEO, né? Que é para você aparecer no Google. Então, o SEO orgânico, você tem que investir dentro... ADS que eles chamam lá, isso? O Ads também, que aí já a parte de você anunciar, né? Pagar. Então, assim, tem todo um investimento. Não é só colocar um site online e achar que vai vender sozinho. Tá. Tem que fazer o site, arrumar a sua casa, depois sua casa tem que aparecer. Entendi. Tem que aparecer no meio, como se fosse você fazer uma propaganda de rua. É onde você tá, você escalona esse tipo de acesso, né, vamos dizer assim, na internet. Principalmente na parte de SEO orgânico. O SEO orgânico é a otimização para motores de busca. Tá. Então, assim, eu pego um site nosso, por exemplo, eu vou lá, crio páginas internas dentro desse site, e esse site eu crio um SEO regional. Então, por exemplo, se você buscar um produto nosso, por exemplo, em uma cidade do interior aí, a gente vai aparecer provavelmente entre a primeira e a segunda página. Tá, entendi. Com palavra-chave. Se posicionando ali, né, no destaque. Mesmo que a gente não esteja lá, a gente consegue aparecer lá de graça, digamos assim, né? E o Siqueira falou da venda sem estoque. Eu gostei muito disso, viu, rapaz? Você manter o estoque hoje é muito difícil. Como é que funciona isso? É um a um? É a ligação realmente que você tem com os fornecedores? O estoque está lá no fornecedor seu, supostamente, né? No fornecedor. Tem duas modalidades. Tem a parte de dropshipping, que no caso a gente faz a venda e o fornecedor vai entrega, né? No caso, se for vender uma venda para o marketplace, por exemplo,
O fornecedor vai lá e faz toda essa parte de logística, de entregar no ponto de coleta, o ponto de coleta vai até ele. E tem a parte de cross-docking também, que a gente faz a venda, a gente vai lá, busca no fornecedor, o fornecedor manda pra gente e a gente entrega pro cliente. Então são duas modalidades. Legal. Dropshipping e cross-docking. Isso no Brasil tá bem adiantando bem, mas isso aí nos Estados Unidos é coisa de 10, 15 anos, já funciona muito bem lá, entendeu? Aqui é meio atrasado ainda, mas tá encaminhando, tá engateando isso aí. Tá bom. Siqueira, falar um pouquinho aí do que a gente estava falando também nos bastidores, a venda. O vendedor, né? O papel do vendedor, né? Então, ele é um pouco complexo hoje, eu vejo assim, porque a gente tem essa tomada muito grande da internet, né? Eu, quando era vendedor, por exemplo, a gente ia até o cliente, a gente fazia um a um, que nem eu falei aqui com o Caio. Como é que você vê isso? Me explica um pouquinho, você então, que está dentro dessa área agora, assim, fortemente. Eu falo que eu sou BIOS, né? Bicho ignorante operando o sistema. Por isso que eu me associo a pessoas boas. Sim. Porque de internet, cara, eu entendo de WhatsApp, né? Falar lá no WhatsApp. O Júnior que entende das ferramentas. Eu gosto muito de conversar, né? Eu sou comercial, né? Lá na advocacia com a esposa eu faço comercial. Eu sou o cara... Hoje lá a gente advoga para algumas... Ela advoga, né, para as empresas, tem empresas fixas e flutuantes. E fora os clientes, né? Hoje lá tem trabalhista, empresarial, civil, penal, cada advogado numa área. E aí também eu montei uma clínica agora de psicanálise também. Ah, é? Também faço hipnose, sou hipnoterapeuta, né? Me formei, cara, inteligência emocional, inteligência relacional. Só para entender, o que levou você para esse caminho? Justamente essa parte de entender a cabeça das pessoas para eu poder vender. Uma coisa foi levando a outra, você acredita? Entendi. Uma coisa tá ligada à outra. Porque eu era muito tímido. Eu não sabia. Cara, eu sempre fui policial. Né? E a gente é introspectivo. Aí eu tenho até uma história engraçada. Até pela formação? Sim. Só para verdade. A formação militar, ela na verdade... te exclui um pouco, não excluir no sentido de tirar, mas ela te deixa um pouquinho restrito à sociedade, né? Isso. Porque você tem que ser muito reservado, não é isso? Até pela questão de segurança. É natural. Tá, e aí você falou, pô, eu preciso melhorar esse meu comportamento. Só que tudo aconteceu por acaso. Eu um dia tava no quartel e abri o curso do ProERD, cara. Eu preciso contar essa história aqui. ProERD. Só que eu não sabia o que era. Eu achava que era um curso para aprender sobre drogas. E como eu tava na polícia, eu tinha trabalhado já em força tática, eu queria saber sobre droga. E me inscrevi. E as pessoas, você vai fazer pro vou. Quero aprender sobre droga. Cara, quando eu cheguei lá no curso do ProERD, velho, era para dar aula para criança. Tinha nada a ver comigo. Tinha nada a ver comigo. Dançar, fazer teatro. Cara, eu acho que isso é das maiores portas, ou portal, eu gosto de dizer assim, para o jovem, né? Entender realmente a relação da polícia militar na sociedade, né? Sim. Que na verdade ela tá ali para acolher e não para punir, né? E quando você começa isso no berço, ali embaixo, eu acho que esse é um projeto fabuloso. Quintino, que é o que o tráfico de droga faz, né? Entendeu? Do lado do mal. Alicia a criança logo cedo, né? De criança, são os modelos, são os heróis. Né, Nós precisamos ser modelos de resultados positivos, entendeu? E aí, vou lá fazer o curso. Cheguei lá, Quintino, tinha que abraçar as pessoas, fazer dança. Cara, tinha nada a ver comigo, eu ficava assim. Eu mal ria, eu não ria, Quintino. Você não sabia se eu tava feliz ou eu tava alegre. Aí a minha instrutora lá, minha chefe lá, né, no curso, falou assim, fica, porque na PM você tem algumas punições também, se você pisar na bola. E é natural, é igual uma empresa. E eu não queria ser punido, né? Aí peguei e falei, cara, vá. Ela termina o curso pra você não voltar com a punição. Tá, vou terminar o curso. Terminei. Ela falou, quando você chegar lá no seu batalhão, você pede pra sair. Quando eu cheguei, falei, quero sair. Não, agora quem fez o curso tem que ficar 2 anos. Tá. Aí fiquei. Só que, cara, foi onde eu conheci o Carlos, onde eu fui estudar inglês, onde eu comecei... Eu já sabia que o estudo era importante. Mas até então, nunca tinha. Eu só tinha me formado no 2º grau. E aí eu comecei a ter muito contato com professores, diretores de escola, empresários, políticos. Onde foi abrindo a mente, né? Entendeu? Legal. Então foi muito importante. Uma coisa que eu fiz assim, meio impensado. Achei que era uma coisa, acabou sendo outra, mas Deus já sabia do que eu precisava. Então eu falo que Deus escreve certo por linhas certas. Joia. Entendeu? Essa abriu a porta então para você fazer psicanálise. Aí eu fiz direito, fiz a pós e aí, cara, comecei a trabalhar. Aí minha esposa um dia fala assim, Siqueira, eu arrumei uma palestra pra gente ir. Cara, falei, depois do serviço, fazer palestra, cansado, quero comer, assistir televisão, Quintino.
Olha a cabeça. Peguei e fui, cara. Bravo. Cheguei lá, Quintino. Me apaixonei. Era uma palestra sobre crença, sobre, né, vitória, sobre a parte de coach. Eu também, né, fiz essa formação. Cara, me apaixonei. E aí, depois que eu começo a trabalhar com o Júnior nas minhas horas de folga, para poder ascender na vida, eu entendi o quanto tudo tinha a ver, entendeu? Para entender a mente. Aí eu fiz curso de vendas, gatilhos mentais, coach, master coach, oratória, mestre oratória. O seu grande celeiro hoje, então, na área de vendas, vamos dizer assim, é os relacionamentos que você tem no seu dia a dia, seja na empresa, seja, enfim, em todas as áreas. Então, lembra que eu falei para você que a gente vende sem estoque? Uhum. Como que eu chego no empresário e explico isso para ele? O cara que, né, já tem 70 anos, 80 anos, já está enraizado naquela velha mania ou naquela cultura que ele pegou do pai, que era o empresário, do irmão, do... Eu lembro que a gente foi numa empresa, não vou citar nada aqui, né? Não cito nomes, mas eu tinha marcado com um empresário para ele me receber, ele marcou para 3 meses. 3 meses, Quintino. Peguei e falei, marquei na agenda. Chegou o dia, eu fui. Chegou lá, ele não ia receber a gente, né? Avisou o secretário, não vou receber. Falei, tá bom, paciência. E aí eu falei, mas eu poderia falar com ele no telefone rapidinho? Aí a secretária falava, mas ele falou, por que você não avisou que viria? Eu falei, porque ele já tinha marcado. Tava agendado. Se ele deu um H, é diferente. Mas por que não falou que... Eu falei, fala pra ele que se eu falasse que eu ia vir, eu sabia que ele não ia me atender. Como ele já tinha agendado, e eu sei que ele é um empresário, gente boa, e eu já tô aqui, por que não me atender? Eu já tô aqui. Só que se ele não me atender também, valeu, conheci a empresa, vi o sistema, tá ótimo. Ele vai te receber 5 minutos. Tá bom, ficamos mais de 3 horas conversando, né? E na época ele cedeu toda a parte de códigos, pra gente poder vender o produto dele sem estoque. Então é esse trabalho que eu faço, o poder de convencimento, entendeu? Putz, maravilhoso, muito bom. Você disse que a sua esposa foi militar ou é militar? Foi militar. Foi militar? Ela, na verdade, então pediu baixa? Ou pediu baixa para advogar, para poder ser advogada. E ela tem um escritório, e do escritório tem outros profissionais na área de direito que trabalham junto? Sim, lá hoje tem um advogado penal, né? Dr. Batalha, um abraço também, ótima pessoa. Tem o Dr. Fremar, né? Tem o Dr. Bandeira. Isso é em Ferraz, em Mogi. Em Mogi. Lá tem 7 advogados, todos foram policiais. Caraca, que legal. É muito legal. Bom saber, né? Que nem você falou. Não é só você, os demais aí da corporação também acabam entrando para um processo aí. Cara, tá todo mundo buscando. Todo mundo buscando. E isso engrandece a carreira também, né? Sim, porque são tudo pessoas capacitadas, entendeu? Tudo gente com gabarito, com conhecimento Existe técnico. o direito militar mesmo? Sim. Tem algum militar nessa área? Não, porque já que vocês são tão ligados ao militarismo, ou são antigos profissionais da área? Não, porque lá geralmente não advoga não pega casos de policiais, né? Não? Lá só casos, que eu falei, tem o penal, tem o civil, tem o empresarial. Mas os casos policiais, na verdade, existe uma instância específica para eles, não? Tem o advogado especialista em direito penal militar. Mas existe um júri, uma corte especial? Tem Tribunal de Justiça Militar, TJM. Tá. É tudo. O policial ele responde tudo e ainda vai responder no militar também. Ele responde civil e militar? Civil, penal, administrativo e militar. Nossa. É fogo, né, rapaz? É uma coisa muito... E eu vou aposentar agora há 30 anos sem punição nenhuma, tranquilo. Amém. Paz, graças a Deus. Não, a gente conhece você aí da cidade já, né? E a gente sabe da sua índole e tudo mais. Vendas, você acabou fugindo um pouquinho de vendas. Me conta, tanta coisa que me conta um pouquinho o que você... Aí a gente começa a empreender. Tô em casa um dia pra gente entrar na parte de vendas, tá? Eu preciso fazer essa introdução. A minha esposa fala que tinha uma surpresa e tal, e eu quieto, a gente foi fazer alguns cursos e ela no computador, tal, daqui a pouco do nada... Meu sonho, Quintino, eu sou cristão, né? Que eu falei pra você. Não tô falando de religião, tô falando de ser cristão. E aí... Meu sonho era conhecer Israel, Jerusalém, cara. E eu falava que um dia eu ia me batizar no Rio Jordão. Só que, da realidade que eu vinha, Quintino, quando que eu ia eu não ia sair de Mogi, né? E aí, cara, minha esposa fala que a gente vai pra Israel. Tipo, faltou até o ar, não conseguia respirar. De tanta alegria, de tanta... E aí a gente consegue ir pra Israel, conheci Israel, Jerusalém, cara, Tel Aviv, foi surreal. Fala, você até se emociona. Consegui me batizar lá no Rio Jordão, onde Jesus se batizou, foi, cara...
E aí eu tô no Muro das Lamentações, né? Isso que eu falo pra você, que o empreendedor ele vê oportunidade em qualquer lugar. A oportunidade, é o que a gente Peguei falou logo no comecinho, né? Isso, Quintino. Identifica oportunidades e transforma em ações ou em realidade. Não que a gente sai pra falar de negócio, que nem no meu aniversário eu fui pra praia, ficamos no hotel, mas eu não vou falar de negócio, só que aparece a oportunidade. Eu tô estudando agora física quântica, só pra entender. Na física quântica a gente tem um ensino que é assim, você não atrai o que você quer, você atrai o que você já é. Porque tudo no mundo quântico já está pronto. Você só precisa... Então, quando você é problema, você atrai problema. Quando você é doença, você atrai mais doença. E quando você é prosperidade, você atrai prosperidade. E prosperidade eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de tudo, né? Eu tenho uma casa, eu tenho água, eu tenho roupa, eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhos maravilhosos. O meu irmão, quero mandar um abraço pro meu irmão gêmeos. Eu tenho um irmão gêmeos, Quintino, que é a minha cara. Irmãos gêmeos? É. Você tem irmãos gêmeos? Tenho irmão gêmeos. Caraca, eu não sabia. Não sabia? Não sabia. Ó, se não te cumprimentarem na rua, não fui eu, é meu irmão. Tudo que é de ruim eu ponho culpa nele. Boa. Ele também ajuda a gente demais, né? É um cara também que acredita nos meus sonhos, vive meus sonhos. Eu quero conhecê-lo, meu. Vou trazer ele aqui. Ele é policial municipal, né? Da Guarda Civil em São Paulo. Da Guarda Civil São Paulo? Legal. O cara vai fazer 30 anos Mora onde? São Paulo? Mora em Mogi. Mogi? 30 anos de guarda também. Entramos quase na mesma Vem aqui, quero conhecer você. O nome dele é? Claudemir. Claudemir, forte abraço aí. Cara, 10 vezes melhor do que eu, viu? Legal, Quintino? amém. Era ele que você devia estar entrevistando. Vamos lá, vamos seguir no Quintino, Muro das Lamentações, Muro oportunidade. das Lamentações, tô orando lá, encostou um pastor em mim. Na verdade ele é japonês, mas viveu no Brasil, tal, e tá lá falando. E eu já encostei, né? Eu falo mais que a boca. Aprendi a falar, né? Lembra que eu não falava? Aprendi. E aí, a gente conversando, ele, tô fazendo uma viagem pra cá no final do ano, tal. Eu falei, cara, você vai perder, né, tempo com isso, você já é pastor. E ele ensinava jiu-jitsu brasileiro lá no Japão também. Ele foi lá pra isso e acabou ficando lá e montou uma igreja lá. Eu falei, cara, por que você não usa a mesma empresa que eu tô aqui? Quintino, eu nem sabia de nada. E fui falando pro cara, né, tipo... Peguei o telefone dele, ele me deu o telefone, me deu os contatos, guardei. Passou um tempo, o pessoal da agência começou, aquele cara lá, falaram pra mim que tinha alguém, tal. Cheguei na dona da agência e falei, eu tenho contato. Você tem? Você não deixou a oportunidade de passar, né? Isso, Quintino. Legal. E pessoas que eram mais experientes, mais profissionais, né, assim, nesse sentido, eu tava... Falei, cara, eu tenho contato, mas a gente podia almoçar, conversar. Não é levar vantagem, mas é oportunidade, cara. Oportunidade. Né? Conhecimento é poder. Né? Eu falo que conhecimento é um superpoder. E aí passei o contato, fizemos um negocinho lá, foi bom pra todo mundo. 38 passagens vendidas no Muro das Lamentações. Nossa, muito bom. Você entendeu? É isso aí. E você não deixa a oportunidade de passar. O empreendedor é esse, não deixar a oportunidade de passar. Eu vou completar um pouquinho aí. Eu já falei até nos outros podcasts. Eu acho que é isso, né? Hoje a venda online pelas redes sociais é muito forte e tal. Sim. Existe o público dali, que são os jovens na sua maioria. Eu acho que é isso, você pode concordar comigo, né, Júnior? Porque, vamos dizer, aqueles que estão na minha faixa etária para baixo, até uns 40, 45 anos, ainda não é tão firme nessa conectação de computador, de internet, de coisa. E as oportunidades estão onde a gente se relaciona, né? E aí a gente já coloca aí, seja de Rotary, seja maçonaria, seja um encontro de empresários, um network, ali nessas oportunidades, é um grande celeiro para a venda. Eu falo que você tem que estar em movimento. Frequente novos ambientes, conheça novas pessoas, você vai ter novas oportunidades. Se você fizer as mesmas coisas, nada vai mudar. Verdade. Só que também, assim, você tem que estar disposto a pagar o preço. Sair de manhã, às vezes você fica sem almoçar, às vezes não dá tempo de tomar um café. E não é ter essa vida. Não é isso. Faz parte do jogo, entendeu? Faz parte do jogo você buscar isso, né? Você buscar. E é aquilo que eu falo, uma atitude positiva sua muda todo o ambiente ao seu redor. Você acaba sendo luz na vida das outras pessoas. Você gira todo o sistema a seu favor e favor de terceiros, entendeu? Tá. Hoje, o negócio de vocês, então, está em e-commerce e vendas de produtos. A gente falou só do produto lá do pet. O que mais? Os pet, tem tapetes personalizados para empresas, tem... Júnior, é com você então, pelo jeito. O que mais tem aí? Persianas, né? Produtos pets... Agora a gente e as oportunidades que surgirem, né? Porque você vai estudando o mercado, qual que é a necessidade. Agora a gente vai começar a trabalhar com infoprodutos, livros em vários idiomas, Quanto vários tempo países. Vocês estão com esse empreendimento, com esse negócio? 3, 4 anos. 3 anos. 3 anos. É que o primeiro ano e o segundo ano, no caso, nós é aprendizado, Quintino. Erro, acerto.
erro, acerto, desânimo, vontade de desistir. Agora as coisas começam... Como a minha esposa já tocava o escritório, e eu já estava vindo estudando essa parte, né, do cérebro, de persuasão. Então, que nem eu falei para você. E aí agora as coisas estão caminhando. Falar um pouquinho desses seus cursos que você fez especial aí, né? Sim. Você já se rentabiliza deles ou você dá palestras e só para entender? A gente consegue fechar alguns negócios. Sim, porque hoje tá muito em alta, então, né? olha só que legal. Ó, como uma coisa leva a outra, né? Eu fiz tudo isso pra gente poder trabalhar e tal. Só que eu comecei a perceber nas reuniões que as empresas passavam por uma dificuldade no sentido, até o próprio empresário, de gerir a sua própria vida. Eu falei, cara, tem um negócio aí. E comecei a estudar. De novo. O time da oportunidade. Isso. E aí, o que eu fiz? Eu já tô nesse estudo cerebral aí há uns 4 anos. E eu comecei a atender muita gente assim, na amizade. Vem conversava. E as pessoas... Falei, cara... Aí eu lembro que tem um amigo que não tava indo muito bem das pernas, ganhando salário mínimo, vida ferrada. Falei, cara, por que você não... Você é bom nisso, faz isso. Não, eu não consigo. Estruturei o negócio pra ele. Hoje ele fatura cerca de 25 a 30 mil reais, trabalha terça, quarta e quinta, folga sexta, sábado, domingo e segunda. Mudou de vida. Aí veio uma outra amiga, ela já tinha uma empresa, mas uma empresa de uma pessoa só. E aí ela sem férias há 5 anos, não conseguia escalar. Falei, senta aqui, vamos conversar. Falei, cara, por que você não monta o sistema A, B e C, ouro, prata e bronze, contrata mais 3 pessoas? Ah, mas as pessoas vão roubar a minha ideia. Eu falei, é o jogo. Não tem jeito. É o risco do negócio, o jogo pulsa, né? De repente você teve funcionário aqui que montou uma empresa parecida com a sua. Não sei, tudo pode acontecer, mas você não pode ficar com medo. Conclusão, essa pessoa não tirava férias há 5 anos, hoje ela conseguiu tirar 30 dias de férias, a renda aumentou em 30%, a gente criou apostilas. Aí quando a pessoa não consegue colocar isso em prática, teoricamente eu vou na empresa, fico só... Eu brinco, eu sou um facilitador de ideias. Entendeu? Eu tenho amigos que... às vezes o pessoal costuma dizer, né, que às vezes o empresário está tão fechado no seu negócio, tão preocupado em manter o seu negócio, a sua estrutura, isso, que eles por si têm um tipo de um desligue, né, de oportunidades. E aí é onde você entra, ou então onde o consultor muitas vezes entra, né? Quintino, e eu falo assim que hoje de cada 10 empresas, 10 precisariam de algum tipo de ajuda, sabe? Porque às vezes a empresa está bem financeiramente, mas está mal no relacionamento interpessoal. Ela está bem no relacionamento interpessoal, mas não está tão bem financeiramente. Tá. E você, nessa sua atividade aí, você também então presta serviços aí para algumas empresas no sentido do próprio funcionário, né? De Sim. palestras motivacionais, de palestras... A gente, nesse ramo, a gente fala que é mais complicado, porque às vezes você vai na empresa e o funcionário meio que está lá obrigado. Então é muito mais prazeroso, talvez, você trabalhar com a pessoa que vem te procurar, porque ela realmente quer a mudança, ela realmente quer a transformação, né? Mas lógico que dá para você também dentro ali da empresa você resgatar aqueles, né, que estão ali, que são sonhadores, que de repente estavam um pouquinho apagados, mas dá para trazer também. E aí você acaba transformando todo o ambiente, entendeu? E você vê, e é tudo de conversa, você vai no negócio para tentar vender o estoque do cara. Aí você começa a conversar e sente que ali tem aquela falta, na verdade uma coisa vai puxando a outra, cara. Eu vou fazer uma pergunta para você, porque a gente está nos tempos modernos e a gente sabe isso. Hoje nós temos aí o grupo BNI, você já ouviu falar, com certeza, e deve ter sido convidado. Sim, já fui. Eles são, na verdade, também vamos dizer assim, um celeiro naquele que a gente chama de a velha forma de fazer venda, que é o 1 a 1, né, que a gente chama de bater aquele papo. Se você puder só fazer uma fala, você acha isso interessante? Você já foi convidado? Já fui convidado, já fui numa reunião deles no café da manhã. O Carlos me convidou, sabe? O Carlos da contabilidade. Sim, sim. Ótima pessoa também. É importante. Eu acho que toda forma de fazer negócio é importante. Né? As pessoas, é assim, ó. Internet é importante? Pra caramba. Mas esse relacionamento também é importante. Como só esse relacionamento também não vai resolver. Como só a internet... Eu acho que toda forma de buscar cliente é importante. Não é verdade? Você não perde um negócio. Concordo. Eu acho que os melhores negócios hoje são fechados naquele bate-papo, naquela conversa, que você conheceu o dono, você conheceu o Tem muito serviço que é de confiança, né, Quintino? Confiança. É muito que nem hoje, por exemplo, o dentista que eu vou, um amigo que me indicou, eu já passo com ele há 20 anos. A indicação, né, cara?
E o BNI faz isso, né? Faz isso, o BNI faz isso. Lógico que é importante. Deixar um abraço aqui pro Paulo Corso do BNI. Nós temos um grande parceiro que é o BNI Infinito no Rotary Clube de Poá. Tá bom? Um forte abraço para vocês aí, turma. E aí, Quintino, essa parte de transformar vidas, eu falo, lógico que é gratificante. Mas é muito importante você ver a vida da pessoa transformada, sabe? Aquela pessoa que chegou lá no seu escritório sem sonho, não vai dar certo. Porque só chega também assim, não chega ninguém lá motivado. Não é fácil. Você termina o atendimento, cara, você tá cansado. Teve uma semana que eu atendi a semana inteira. Aí na semana eu fiquei com a rinite ruim, fui parar no hospital, caí de moto, quebrei o braço, saí do hospital, fui coçar o olho, inflamei o olho, tive que voltar pro hospital. Energia, né? Porque na verdade existem os exercícios e tal, e eu acabei não fazendo, vida corrida, e aí você paga o preço. Então não vem coisa fácil, entendeu? Nada é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Bacana. Né? Se fosse fácil, todo mundo faria. E aí, que nem eu falei pra você da venda, né? É muito importante saber vender, muito importante saber conversar, saber se comunicar, comunicação verbal, não verbal, eu falo sobre isso também, porque as pessoas acham que se comunicar, Quintino, é só saber falar. Não, se eu não falo, eu também me comunico. Se eu falto numa reunião, se eu chego atrasado, é comunicação. O que eu tô passando pra pessoa? Então existe vários que nem... Ele fugiu um pouquinho do bate-papo, mas você rentabiliza nos seus cursos hoje, nas suas palestras. Sim, beleza? Com certeza. Você estuda, você faz não todo um trabalho. Almoço de graça, né, Quintino? Você faz tudo isso justamente para isso. Não então, existe almoço de graça. Se alguém quiser contactar você aí para fazer uma palestra, fazer algum treinamento, alguma coisa, pode. Deixa aqui que eu vou entregar o meu cartão para você. Você vai deixar o cartão, mas você tem uma rede social, alguma coisa nessa área específica? A gente está terminando agora a montagem do site, né, Júnior? A gente está terminando, mas tem o meu cartão, meu telefone, meu WhatsApp, meus contatos, e assim que a gente terminar, por isso que eu tô com o Júnior, né? Ele que monta toda a parte de sistema operacional é com ele. Tá bom. Júnior, eu vou passar primeiro para você, para a gente finalizar esse nosso podcast, dar um oi pro pessoal aí, um agradecimento aí. Já vou fazer esse meu agradecimento com você pela sua presença. Foi um prazer conhecê-lo. Obrigado. Estar aqui. Sei que você é poaense, é isso? Eu sou poaense, né? Eu nasci aqui faz 42 anos. Aí, ó, coisa... Parteira, você nasceu em Poá? Foi isso? Não, né? Se você nasceu em cidade vizinha, 42 anos, você nasceu em cidade vizinha? Nasci em Poá. E assim, cara, eu fiquei aqui até os 30 anos, depois eu fui... Aí você fez toda aquela questão da viagem e tudo. Tal, aí. Aqui de volta, Brasil, vamos dizer assim, ao parar dessas suas viagens, tem 4 anos desde que vocês se reconheceram, se reconectaram novamente? 5 anos, né? Tá um pouco antes da pandemia ali, velho. Eu parei com essa vida aí no final de 2019, em dezembro de 2019. Pandemia, então, né? Aí depois entrou a pandemia, né? Aí ficamos aí. O meu primeiro emprego aqui foi na Hayward também, entendeu? Foi com o Carlos lá também, da Hayward lá. Inclusive no final do ano ele me ajudou bastante aí, na parte aí que tinha um problema com minha mãe, né? E ele me ajudou bastante aí, agradeci bastante ele também, né? E a gente tá na luta aí, né? Agradecendo também pela oportunidade aí, né? De estar... Bom ter te conhecido aqui, viu? A gente não se conhecia, o Siqueira trouxe, ele me avisou que você ia vir aí, foi um agrado. Quero deixar aqui comunicado que nós estamos fazendo a partilha aí do microfone, porque eu ainda estou no investimento do meu podcast aí. Em breve teremos 2 microfones aí realmente para os nossos visitantes aí, porque a gente sabe que na maioria das vezes a empresa tem os sócios, né? Então é muito importante isso, tá bom? Gratidão. Obrigado. Siqueira, você. Então, Quintino, eu nem falei pra gente concluir, né? Eu tô dia 30 é meu último dia, né, na polícia, e eu recebi vários convites para trabalhar fora já, né? Recebi convites de empresários para assumir cargos em empresa. Legal. Imobiliária com vendedores, oficina, academia. Mas o bichinho do empreendedorismo te mordeu, então, é muito difícil agora, né? Eu não quero mais trabalhar de segunda a sexta, sabe? Assim, não seria ruim se eu não tivesse perspectiva, sabe? Mas eu tenho outras perspectivas e aí não dá, cara. Você não consegue, né? Você não consegue se prender mais, entendeu? Eu quero liberdade, eu quero... Empreender, né? Quero empreender, quero ser igual o Quintino. Joia. Cara, gratidão realmente por essa oportunidade de você estar aqui conosco no segundo podcast oficial.
Tá Que bom? honra, né? Então, nós tivemos o Caio primeiro, você está sendo o segundo aí. Foi uma alegria ter recebido você aí. Como disse, novembro nós vamos ter aí, ainda não tem uma data confirmada, nós vamos ter aí o 7º encontro de empresário. Conto com você aí para poder estar trazendo uma palestra bacana para nós aí. E aquilo que tira, um empresário que estiver assistindo e quiser achar que pode, todo mundo pode melhorar, né? Eu falo que eu tenho uma mentoria chamada 5Rs, que é reconhecer que você precisa de ajuda, né, Júnior? A gente sempre fala, reconhecer. Em alguma área você vai precisar. E aí você precisa reprogramar o seu cérebro, reprogramar tudo aquilo, ressignificar, dar um novo sentido, redirecionar a sua energia e realizar os comandos. Não tem como não ter. 5R. E aí você tem os resultados. Se você seguir esses passos, que eu aprendi tudo com a programação, né, que nem eu falei para você um pouquinho rápido da formação. Eu me formei inteligência emocional, relacional, analista comportamental, comunicação não violenta, comunicação verbal e não verbal, técnica de oratória, fiz coach, master coach, hipnose, master hipnose, hipnose avançada, certificação internacional, tirei certificação internacional, posso atender em outros países. Cara, eu fui... E assim, ele quer fazer tudo? Não. Uma coisa acabou ligando a outra. Né? Tudo tá ligado. Entendeu? Tudo tá interligado. Né? Isso. E aí você vai melhorando cada dia mais. Sei tudo. Sei nada. Aí eu venho nesse podcast e aprendo. Eu vou numa reunião, aprendo. Eu sento com o Júnior um dia, aprendo. Todo dia, cara, eu tô aprendendo. Isso é muito bom, né? Nós temos que estar realmente bem abertos para a aprendizagem do dia a dia. Rapazes, gratidão para vocês, forte abraço. Estamos aí concluindo mais uma vez. Lembrando, nós temos aqui espaço publicitário para quem desejar estar participando do podcast, também pode estar me contactando. E quem quiser fazer patrocínio, está aí. Hoje eu deixei a nossa tela só no Alto Tietê Empreende, para que a gente possa estar chamando aí os parceiros para estar nos auxiliando também. Forte abraço, fiquem com Deus. Abraço.